Já no telão comigo, o nosso médico veterinário e colunista das quintas-feiras, Marcos Rezende, no Agromanhã, que hoje ele fala também sobre a questão dos créditos, né, da linha de crédito para o Plano Safra destinado ao bem-estar animal, destinado à sustentabilidade. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os amigos do agronegócio. Pedro, a gente tem que vir também com notícia boa, mas ensinar o produtor como usar todo esse dinheiro disponível para ele, né? Exatamente, né? Porque ontem eu estava lá no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias e eu vi muito essa questão da sustentabilidade, da ESG, né? Isso trouxe muito novidade em relação às tecnologias que estão sendo aplicadas. Isso não só na questão ambiental, né? Mas também no bem-estar animal. Nesse sentido, né? Do que você conseguiu avaliar das linhas de crédito disponibilizadas no Plano Safra em relação à questão da saúde animal, em relação ao bem-estar e também, lógico, englobando aí a sustentabilidade? Pedro, o que eu percebi do Plano Safra, ele teve tem um viés muito forte para a questão de armazenamento, que é muito bacana, focado bastante na agricultura e a questão ambiental. Mas eu senti falta de um foco maior e específico para a pecuária. Então, o produtor ele vai precisar buscar dentro das linhas de crédito que tem no Plano Safra algo que possa adequar à necessidade dele para ele poder trazer esses recursos. E aí, Pedro, essa questão ambiental, ESG, recuperação de pastagens, manutenção de matas ciliares, vai ter que envolver, vai ter que ter estratégia para buscar recursos, buscando essa questão ambiental para melhorar a produtividade por meio de bem-estar, saúde, sustentabilidade do ambiente, né, e animal, porque não vi nada muito específico para a pecuária, viu, Pedro? Então, o produtor vai ter que fuçar dentro do Plano Safra e dentro das linhas de crédito que tem ali. Exatamente, até porque nós podemos lembrar do plano ABC, né, que é um dos planos mais importantes do que a gente sabe que existe, né? Ele tem aí um papel fundamental, né, sobre a questão da recuperação, sobre reflorestamento, sobre você fazer rotação de culturas. Tudo isso está muito ligado não só à nutrição animal, nem só ao bem-estar animal, mas também toda a questão sustentável que isso engloba. Tanto é que lembro até que o Ministério falou sobre os produtores que estiverem de acordo com as normas, com o CAR e toda a questão ambiental, terão facilidades de acesso a crédito, terão aí uma série de benesses. Nesse sentido, Marcos, como é que o produtor consegue ter não só acesso, mas consegue investir dentro da porteira para conseguir cada vez mais estar com esse score positivo para conseguir pegar esses créditos no momento que precisa, com juros atrativos e também com algumas benesses, como o próprio governo já estava prometendo? Pedro, os juros são bastante atrativos e você tocou num ponto interessante. O produtor tem que estar com a lição de casa feita, tem que estar com o lar, o CAR, ou seja, com tudo em dia para poder buscar as melhores linhas de crédito. E essa linha que você buscou, que está disponível, tanto para a pecuária quanto para a agricultura, ou seja, a questão do baixo carbono, Pedro, é o que está dando uma grande quantidade de recurso para o produtor. O pecuarista, ele precisa, o pecuarista, tanto de corte, leite, ave, suíno, ele precisa ficar muito atento que nós somos grandes peças nessa engrenagem de sustentabilidade. E, Pedro, a gente só tem sustentabilidade dentro da pecuária se nós aumentarmos e maximizarmos a produção. Ou seja, mais boi por hectare de pasto, mais leite produzido por vaca, e isso vai ser favorável para facilitar também ao produtor buscar esses recursos. O que não é sustentável, Pedro, é aquela pecuária antiga, lá de trás, que o boi levava 6 anos para ser terminado, com pasto degradado, com pasto sem sombreamento, utilizando ainda guardas naturais. Ou seja, a pecuária moderna, Pedro, exige do produtor estar com a lição em dia, com todos os documentos e exigências do Estado, né, na palma da mão. Fazendo isso, ele vai conseguir buscar recursos para melhorar a sua produtividade e aí sim ser ambientalmente ainda mais sustentável. Exatamente. Só para a gente arrematar essa prosa, que tem outro assunto importante para tratar com você, é em relação aos custos, né? A gente sabe o quanto que reformar uma pastagem, recuperar uma pastagem
é algo que é muito caro para o pecuarista. E realmente, antes da gente exigir, a gente precisa também ter aí uma oportunidade para o produtor conseguir fazer isso de uma forma que ele não gaste tanto, que ele não tenha aí muita oneração nisso, né, Marcos? Exatamente, Pedro. O produtor ele precisa, além de renovar suas pastagens, ele precisa conservar a pastagem. E ele precisa também pensar na questão de construir estrutura de solo. E aí tem todo um processo, Pedro, que não é de um ano para o outro. Então, o produtor precisa de recursos, precisa de informação técnica, precisa de segurança fundiária, viu, Pedro? Ele precisa ter segurança fundiária, ou seja, precisa de regulação fundiária para poder fazer tudo isso com tranquilidade e, com essa tranquilidade, utilizar os recursos disponíveis para melhorar a produção. Melhorando a produção, com segurança fundiária e com recursos, o produtor será ainda mais sustentável. Aí, análise do nosso querido Marcos Rezende, né? Eu estava lembrando agora há pouco uma frase do Dr. Roberto Rodrigues, que falou justamente sobre a sustentabilidade, que é o caminho sem volta e com certeza vai seguir aí sendo um dos principais pilares para os pecuaristas que querem continuar na função nos próximos anos. Pecuaristas, agricultores, enfim. Bom, Marcos, a gente vai mudar de assunto agora, né? Quero aproveitar a sua oportunidade para falar um pouco mais sobre este caso no Espírito Santo, né? Porque o Japão suspendeu as importações de aves e também de ovos, né? Carnes de aves e de ovos daquele estado em função de um surto, né, de gripe e da influenza aviária. A gente sabe que isso não está de acordo com os órgãos internacionais, inclusive a própria BPA soltou uma nota falando sobre isso, né, e essa situação ela começa a complicar um pouco mais, visto que já tem essa sinalização de mercado, principalmente o mercado japonês. Mas essa situação ela é isolada ainda, né? A gente tem que lembrar que as granjas estão tranquilas. O que houve foi um caso isolado, num outro tipo de criação, não é isso? Exatamente, Pedro. Os casos identificados até agora são de aves aquáticas ou aves migratórias. Então está bem tranquilo. Essa questão do Japão, o Japão suspendeu importações do Espírito Santo, mas o Japão não importava quase nada do Espírito Santo. Então, é mais uma questão de mostrar que está cuidando, mostrar que está tomando uma atitude, do que essa atitude ter realmente algum grande impacto. As autoridades brasileiras estão fazendo a lição de casa, assim, mas muito bem feita, de maneira exemplar, identificando, isolando e monitorando esses casos. Até o momento, eu não tenho conhecimento de casos em aves comerciais, Pedro. Por enquanto, somente aves ou aquáticas, aves silvestres, aves migratórias. Por enquanto, a gente estava na torcida, né, para que essa doença não chegasse no Brasil nessa temporada, que chegasse somente depois. Aconteceu, mas a outra parte, que é a mais importante, Pedro, a gente está cumprindo a risco, ou seja, monitorando exemplarmente e evitando, minimizando as possibilidades dessa doença chegar nas nossas aves comerciais. É muito importante, Marcos, você salientar essa questão do Japão, né, de se analisar principalmente para o mercado local, né, mercado dele, que está cuidando, enfim, de toda essa questão sanitária, mas não podemos esquecer, né, que não só confronta essa decisão não só confronta com os órgãos internacionais, mas também com o status do Brasil, né? O Brasil segue como livre da doença, né? São aves silvestres, nós não tivemos, como o Marcos falou há pouco, na questão das granjas. E eu gostaria, Marcos, só de aproveitar esses últimos minutinhos que nós temos, de frisar os cuidados. É algo que a gente tem falado há muito tempo, a gente está quase toda a semana, porque tem uma novidade nesse caso, a gente acaba reiterando isso, mas não custa. A informação, neste caso, não é excessiva, é preventiva. A gente precisa mostrar e falar quanto mais para atingir as pessoas que estão tanto vendo a gente na TV, mas também na internet. Nessa questão, Marcos, a gente pode, então, frisar quais pontos primordiais para para evitar qualquer tipo de contágio. Primeiro ponto, Pedro, se aves silvestres, ou seja, aquelas aves nativas do Brasil, ou aves migratórias, descem no seu quintal, você produtor, já fique atento para aquilo, para qualquer sinal clínico que acontecer com as suas aves, ou mesmo com essas aves silvestres, mudando o comportamento, avisa uma autoridade sanitária do seu estado. Segundo ponto, não entre em contato, se você não é profissional da área, não entre em contato com essas aves aquáticas, aves silvestres. Não vai sair agarrando gaivota, sair agarrando essas aves aí, viu, Pedro, para fazer carinho, porque elas podem ser, a gente pode virar vetor dessas doenças, caso a ave seja contaminada, para as aves domésticas. E qualquer identificação, Pedro,
qualquer identificação de anomalia de comportamento, de saúde, coriza, tosse, respiração diferente em aves domésticas, silvestres ou migratórias, informar uma autoridade sanitária, procurar uma autoridade sanitária do município, do estado ou do MAPA, porque esses são os profissionais habilitados e treinados para tomar as devidas providências em relação à gripe aviária de alta patogenicidade. Claro que essas e outras informações você encontra no Instagram, que todo mundo acompanha. Eu queria que você deixasse aqui o seu endereço lá na internet. Bora lá, Marcus, arroba Marcus, com o ponto Rezende com demudo e Z. Estou lá no Instagram, deixando essas informações toda semana para gente. Exatamente, com várias informações, inclusive até com dicas de português. E tá fantástico, Marcos Rezende. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você. Um abraço, Pedro. Um abraço a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.